E aí pessoal, tudo bem? Meleiro Channel de volta na área, hoje estreando Meleiro Channel Interview com um convidado muito especial. Ele que é engenheiro de materiais formado pela FEI, Faculdade de Engenharia Industrial. Nesta mesma faculdade, pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho, é capacitado pela Politécnica Universidade de São Paulo, a USP, em Higiene Ocupacional do Trabalho. Ele também é afiliado à BHO, Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais. É membro técnico de duas instituições super importantes, a GSSO, Associação de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional, também da BREST, Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança do Trabalho, onde contribui aí periodicamente com estudos e pareceres junto à iniciativa privada e governo para a melhoria das práticas nacionais nas questões de serviços de saúde e segurança do trabalho. Recentemente começou a escrever para veículos de mídia de grande circulação do segmento de segurança do trabalho, demonstrando conhecimento e profundidade nas abordagens técnicas, o que chamou a atenção do nosso canal. Como por exemplo a matéria para a revista Cipra sobre a urgência de padronizações no layout e sistematizações do E-Social. O nosso convidado, André Nunes de Chiara, mais conhecido como André Chiara. Tudo bem, André? Tudo bem, André. André, o pessoal está curioso já para a primeira pergunta que eu tenho para você, que eu coloquei lá a chamada. O pessoal quer saber, o que é higiene ocupacional? Vamos lá. Bom, começar a descrever a higiene ocupacional pelo termo mesmo. Higiene ocupacional vem do grego higiene, que significa o que é saudável. Então, o que é saudável na ocupação, no trabalho. O termo higiene, desde que o homem se conhece por gente, toda vez que ele fez algum trabalho, seja para se alimentar ou para produzir alguma coisa, já era trabalho, já era ocupação e já se preocupavam, já tinha a interface da higiene. Teve alguns relatos na história, acho que é interessante citar. O primeiro relato que relacionaram o trabalho com o adoecimento, ou então as consequências do trabalho, foi o Papiro Seller II, em 2360 a.C. Lá no Egito teve um papiro que falava que eles não enxergavam trabalhadores vivendo muito tempo. A consequência do muito trabalho e o baixo tipo de proteção, baixo tipo de preocupação com a saúde, eles morriam muito cedo. O próximo relato foi o do primeiro EPI na história. Você sabe mais ou menos quem foi ou que ano que foi, velho? Bom, deve ter sido a bota biqueira de aço, né? Porque todo mundo fala da bota biqueira de aço. Os cavaleiros, pode ser. Capacete. Olha, não. Isso é pra guerra, né? Pra guerra pode ser considerado, se o trabalho dele era guerrear. Fala pra gente, André, qual foi o primeiro EPI? O primeiro EPI foi relatado por Plínio o Velho em 79 d.C., que ele relatou que na mina de chumbo e mercúrio, os mineiros eles usavam uma membrana, um pano na região da zona respiratória para tentar inibir a poeira que era gerada quando eles trabalhavam. E assim, não era só pano, eles usavam bexiga de carneiro também. Bexiga de carneiro? É. Caramba, assim, eu não vou morrer por poeira, mas vou morrer de carniça. Eles estavam se adaptando ao trabalho, então, e isso foi o primeiro relato do EPI. Em 1556, o Jorge Agrícola ele escreveu o primeiro livro, chamado De Ré Metálica. E nesse livro ele relata que, analisando o trabalho de mina, dentro das minas de prata e ouro, os trabalhadores contraíam doenças pulmonares. Então, pelo particulado e a consequente inalação do trabalhador, gerava um problema no sistema respiratório muito similar à silicose. Então foi o primeiro relato de uma doença ocupacional. Mas esse aqui eu queria que você falasse, que a gente até conversava um pouco aqui antes da entrevista, né? Opa. Sobre o senhor Bernardino Ramazzini. O famoso pai da medicina do trabalho. Pai da medicina do trabalho. Com certeza vocês conhecem. Com certeza o pessoal aí, Tec Segurança, engenheiro de segurança, médico de trabalho que assiste a gente conhece. Bernardino Ramazzini. Qual foi a contribuição aí desse célebre especialista aí para higiene ocupacional, André? Bernardino Ramazzini, conhecido como pai da medicina, ele escreveu um livro muito importante, foi um marco na parte de medicina do trabalho, que o Meleiro vai ler aí, ó, coloca na legenda aí pra vocês. Pessoal, eu vou ler aqui, eu até anotei, mas não é um feitiço do Harry Potter, tá? Vocês podem ficar sossegados. Morbis Artificium Diatriba, é isso, André? Exatamente. É isso. Esse livro foi escrito por Bernardino Ramazzini, ele relata que
mais ou menos 50 doenças ocupacionais relacionadas ao cargo, relacionadas à profissão. Então já começa a ter uma causa e efeito. Eu trabalho na mina, eu posso ter um problema de pulmão. Então ele começa a interpretar. Inclusive, ele acrescenta uma pergunta que até hoje é feita na anamnese dos médicos do trabalho. Eles perguntam para o trabalhador, qual a sua profissão? Por quê? Aí o médico já começa a antecipar quais são os riscos e as possíveis doenças. O cara fala assim, eu trabalho no escritório, mas eu tô ficando surdo de ir na balada. Então, pode acontecer. E a questão da Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi um grande impacto na humanidade, né? Começou a trazer aí diversas doenças ocupacionais. Fale um pouco pra gente aí da higiene ocupacional nesse período aí da humanidade. Exatamente. A gente tem relatos da parte de Revolução Industrial, porque foi um boom, teve um avanço muito grande na parte industrial, só que consequentemente eles precisavam de mão de obra e precisavam trabalhar bastante. Então o que acontece? A Revolução Industrial expôs muita gente ao trabalho e às vezes é um trabalho precário. E não só homem, trabalhavam mulheres, trabalhavam crianças. E aí toda essa movimentação, essa consequência que foi gerada para essas pessoas, foi criado o Factor Act em 1833. Caramba, o que tratava isso? Esse Factor Act, na verdade, era a primeira legislação que foi criada para tentar minimizar o impacto do trabalho à saúde do trabalhador. Então, o que ele relatava? Olha, vocês em casa que acham que trabalham bastante, 44 horas, 40 horas a semana, sabe quanto essa legislação permitia eles trabalharem? Quanto, André? 69 horas por semana. 69 horas por semana? Exatamente. Caramba, mais que japonês, hein? E crianças trabalhavam. Assim, essa legislação falava que até 9 anos a criança não podia trabalhar. Depois dos 9 ela já pode trabalhar. André, a gente também tem uma questão interessante acerca da higiene ocupacional, né? Que muitas pessoas pensam que ela só se restringe à questão de segurança do trabalho. Qual a aplicabilidade, quais os segmentos aí que a higiene ocupacional ela pode ser aplicada? Os conhecimentos da higiene ocupacional podem ser aplicados em diversas áreas. Por exemplo, a parte de engenharia, a parte de toxicologia, a parte de medicina, a parte de meio ambiente, direito e ergonomia. São algumas das áreas que o conhecimento de higiene ocupacional vão ser um diferencial. André, entendendo que muitas pessoas que assistem a gente aí é contador, é empresário, né? Eu queria que você explicasse pra gente qual a importância da higiene ocupacional para as empresas, né? Na questão lucratividade, na questão interação aí com as questões de segurança do trabalho. Como a higiene ocupacional são estudos feitos em cima da saúde do trabalhador e para manter a saúde do trabalhador, é interessante para todos os profissionais, inclusive para os empregadores, que os trabalhadores trabalhem de uma maneira segura e constante. Então, assim, investindo um pouco do conhecimento da higiene ocupacional no dia a dia, seja na parte de antecipação, reconhecimento, na parte de mensurar, de quantificar alguns riscos e até chegar à parte de medidas de controle, o trabalhador ele vai estar protegido nesse ponto. Então, ele vai manter a saúde e com isso ele vai faltar menos, vai ter menos absenteísmo e isso reverte em lucro para a empresa, porque ele está mais disposto, trabalha mais e produz mais. Toda vez que a gente começa a ler sobre higiene ocupacional, a gente começa a ver alguns pilares que se assemelham muito a uma documentação. Por exemplo, a higiene ocupacional fala muito de antecipar, de reconhecer, de avaliar e determinar medidas de controle. Essa linguagem não é parecida com o PPRA da NR9? Tudo que é bom a gente copia. Então, assim, na norma, esse conceito de antecipar, reconhecer, avaliar e colocar, implantar medidas de controle é a mesma inteligência, a mesma análise feita pela higiene ocupacional. A única coisa a higiene ocupacional ela vai servir como ferramenta para você fazer todas essas etapas de uma maneira estratégica e visando proteger a saúde do trabalhador e de uma maneira cíclica. Então eu vou monitorar, eu não vou fazer apenas uma vez, eu vou fazer uma vez e vou monitorar durante 6 meses, 1 ano, 2 anos e manter isso. E assim, a higiene ocupacional ela fornece ferramentas que podem ser aplicadas na parte de segurança do trabalho. Por exemplo, estratégia de amostragem. Dentro de uma fábrica com uma prensa ligada e eu tenho 20 trabalhadores, qual que eu vou avaliar? Os 20? Vai ficar caro para a empresa. Então assim, a higiene ocupacional ajuda até para a gente contrabalancear o necessário. Então dos 20,
é meu grupo homogêneo de exposição. Dentro dele eu tenho o exposto de maior risco, 1, 2, 3, dependendo da proximidade da fonte geradora. E eu já tenho como quantificar. E aí eu já desenvolvo esse estudo e a partir de uma periodicidade que a gente pode avaliar de acordo com os riscos, eu vou monitorando. E eu consigo fazer isso antes da medida de controle e depois. E até é curioso, não só esse termo é igual no PPRA, na parte NR9, com a parte de higiene ocupacional. A questão de atacar a primeira fonte geradora, depois a trajetória e depois o trabalhador, para tentar minimizar a exposição, é a mesma da higiene ocupacional. André, eu também não posso finalizar aqui sem fazer uma última pergunta, aproveitando que você é especialista e tem contribuído para questões do e-social. Qual a importância da higiene ocupacional para o e-social que está vindo aí do governo federal? A higiene ocupacional ela vai servir de subsídio para poder atuar a partir de segurança do trabalho. E o e-social nada mais é do que uma padronização de fornecimento de informações ao governo. Então, com certeza, algumas ferramentas como estratégia de amostragem, a grupo homogêneo de exposição, vão ser muito utilizados na parte de desenhar quais são os ambientes de trabalho, quais são os riscos e quem está exposto. Inclusive até a parte de indicação de EPI. Então, assim, se eu vou padronizar a nomenclatura do risco e como eu vou desenhar essa exposição, a higiene ocupacional ela pode fornecer muita ferramenta para ajudar isso. Obrigado, viu, André, pela presença no Melhor Channel. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. A gente vai ter muitas outras entrevistas, muitas outras matérias sobre vários temas relacionados à saúde e segurança do trabalho, porque a gente tem um compromisso com vocês de fornecer informações de qualidade. Melhor Channel com vocês, então. Um abraço, pessoal. Beijo.